Oi, como prometido e infelizmente atrasado, estou postando um vídeo completo sobre o Alcaide de Santarém, leitura selecionada do Clube C, o clube do livro deste canal. Aliás, se você quer participar de um clube do livro top, que disponibiliza os seus originais em PDF de graça, siga os links da descrição para o nosso grupo secreto do Telegram. Aproveitando que estou fazendo jabá, já peço que você se inscreva no meu canal e clique nas notificações. Muito em breve estarei com o meu livro de volta na Amazon. Seria muito interessante se você seguisse para ter acesso a esse conteúdo. Bom, para contextualizar, vou fazer um resumo cheio de spoilers sobre a história. Eu já fiz um curta sobre isso e postei por aqui, mas agora vou gastar um pouquinho de tempo para te contar tudo. Estou deixando a marcação de quanto você deve pular para chegar nos comentários. Se você liga para isso, te vejo em breve. Ou feche esse vídeo e vá ler o conto, e depois volte aqui. Se você não liga para isso, vamos começar. Nossa história começa no distrito da Córdova, em meados do século X. Para te situar no tempo, no século X, os vikings já tinham saído da Noruega, chegando às ilhas da Islândia e da Groenlândia. Otão I foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico. A dinastia macedônica produzia maravilhas no Império Bizantino, expandindo seu território novamente, e o mundo islâmico consolidava seu vasto poder pelo norte da África, Oriente Médio, Península Ibérica e Itálica, desde as conquistas do Califado Omíada no século VII. Esse último fato é especialmente importante para a nossa história, já que é por conta dessas conquistas que os cristãos descendentes dos visigodos agora eram governados por muçulmanos. Tendo isso em mente, o primeiro diálogo que encontramos aqui na novela é entre 5 sarracenos, sendo um deles o emir da Córdova. Esse homem se chamava Abdalá. Os 5 guardavam um mensageiro que vinha de um grupo de resistência de Santarém, sobre um ataque de vingança que partia do capitão-chefe da cidade, ou Alcaide. Abdalá possuía um irmão chamado Al-Hakem, que tinha sido escolhido como sucessor e próximo califa da Córdova, coisa que Abdalá comenta com um certo peso, já que tinha grande ânimo pela coroa. É no meio das conversas conspiratórias que chega um sexto elemento, um faquir chamado Mulim, que tinha fama de profeta na região. Mulim dá uma profetada para o emir, encorajando-o a brigar com seu irmão pelo trono e dizendo que ele escondia uma carta no palácio que encobria os revoltosos de Santarém. Impressionado pelas palavras, Abdalá agarra a promessa de perdão e de sucesso e vai contra seu irmão em Azahat. Para lá também vai Mulim, o profeta, e sorrateiramente entra no palácio para ter uma audiência com o califa, pai dos 2 príncipes, Abdur-Rahman. Durante essa audiência, Mulim expõe a conspiração de Abdalá contra o irmão Al-Hakem, mostrando também supostas correspondências entre Abdalá e o antigo Alcaide de Santarém, que viria com cristãos do norte oriundos do reino das Astúrias para apoiar sua ascensão. A conspiração ia até mais longe, pois Abdalá pretendia, segundo o profeta, destronar o pai e provocar uma grande revolução, tendo comprado parte dos homens de confiança do califa e dos oficiais. Abdur, crendo nas palavras do profeta que confessava ter se infiltrado como espião e agente duplo para os cristãos e para Abdalá, resolveu condenar todos à morte sem pestanejar. Assim, Abdalá e seus camaradas morrem na manhã seguinte. Muitos anos se passaram e Abdur já chegava a hora derradeira de deixar o mundo. Então Mulim, que agora era homem de confiança do califa, se aproxima novamente do velho soberano para lhe contar uma história. Ele conta sobre 2 irmãos de Santarém, Umeia, o Alcaide, e Mohammed, homem que foi morto a mando do califa Abdur por conta do seu jeito irreverente. Umeia, por vingança, se revoltou contra o califado, unindo-se com cristãos das Astúrias do norte e de outras regiões da Espanha e provocando revoltas nos povoados fronteiriços. Até que Umeia percebeu que deveria voltar seu desejo de vingança contra a cabeça da serpente, isto é, Abdur-Rahman, disfarçando-se de um faquir al-Ghafir, ou também conhecido como Mulim, que significa o triste. Ele envenenou a alma de Al-Bar, que é um dos oficiais amigo de Abdalá,
para conspirar contra o príncipe herdeiro, veneno que também atingiu o emir Abdallah. Por isso, o Alcaide de Santarém, conseguiu sua vingança contra o califa Abdur, pela morte do seu irmão, fazendo o próprio califa matar seu filho e matar seus oficiais que estavam se revoltando contra ele. É um plot incrível, desenvolvido com uma riqueza de detalhes e contextos que me surpreendeu bastante. Confesso que quando iniciei a leitura de Alexandre Herculano, tive a dificuldade que você provavelmente teve ou terá, na distância da linguagem. Esbarrava em vários termos desconhecidos a cada linha e a construção dos períodos e das frases seguia uma sintaxe que eu não estava acostumado. Apesar disso, eu percebi desde o começo que não era um texto empolado por vaidade, como é o caso de muitos autores por aí. Herculano é um autor do século XIX e escreve como tal. Seu uso do vocabulário extenso enriquece muito as linhas, e as frases se tornam músicas depois que você decide perseverar na leitura. É difícil? Sim, razoavelmente, mas vale a pena, principalmente pelo panorama cultural histórico que o autor oferece sobre Portugal. Ainda sobre a linguagem, eu até comecei a preferir os textos históricos pelo uso rico da língua. É um absurdo de diferença quando eu pego um texto de um autor recente para ler, coisa que fiz recentemente. É tão absurda a diferença que eu vou mostrar um pouco dando exemplos dos trechos da obra do Alexandre Herculano. Olha só. Os seus ricos trajos orlados de peles alvíssimas faziam sobressair as feições enrugadas, a palidez do rosto, o encovado dos olhos, que lhe davam ao gesto todas as características de um cadáver. Pela imobilidade, dir-se-ia que era uma destas múmias que se encontram pelas catacumbas do Egito, apertadas entre as 100 voltas das suas faixas mortuárias e inteiriçadas dentro dos sarcófagos de pedra. Um único sinal revelava a vida nessa grande ruína de um homem grande. Era o movimento da barba longa e pontiaguda que se lhe estendia como um cone de neve tombado sobre o peitilho da túnica de precioso tirás. Esse livro que é retirado, esse conto, e essa novela, na verdade, Lendas e Narrativas do Alexandre Herculano, são textos que ajudam a gente a perceber as questões históricas e culturais que o povo vivia. Como texto narrativo, além de trazer a riqueza de símbolos, de signos, ele também traz parte da realidade histórica. É uma forma muito válida de adquirir cultura e principalmente cultura de Portugal, cultura dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Uma vez que, caso você não saiba, nós temos como ancestrais os portugueses e esses, por sua vez, têm como ancestrais os visigodos. E também, em alguma parte, esse povo que a história retrata, que são os mouros, né? Escolhi esse texto como primeira leitura do Clube C porque eu achei que ia agregar bastante. É um texto que eu considero um pouco difícil, né? Ele tem seus riscos, mas por causa dos riscos, ele dá a oportunidade da gente pesquisar. E isso eu acho um máximo. Outra coisa também, ainda sobre linguagem, é o uso de várias palavras. Porque nos textos atuais, se você perceber, as palavras usadas para descrever cenas são sempre repetidas, porque o nosso vocabulário vem diminuindo. E com isso, a beleza da língua vem diminuindo, né? Nós estamos empobrecendo a nossa língua e com o empobrecimento da língua, a gente vai perdendo a capacidade de se expressar, né? A gente tem que utilizar cada vez mais expressões genéricas para conseguir transmitir significados específicos, transmitir emoções muito singulares, transmitir até uma experiência de vida que só vai acontecer uma vez na história inteira. Muito obrigado novamente se você chegou até aqui. Até!